não é um operacional novo, diferente para vocês, mas é uma visão nova sobre a leitura do mercado. E essa visão, ela faz toda a diferença e todo sentido. Vocês puderam acompanhar agora no mês de janeiro o compartilhamento dos meus estudos, das marcações. Muitos participaram da sala aqui no Discord, podendo acompanhar a tabela de forma dinâmica, porque, embora ela esteja toda pronta, eu envio o arquivo para vocês, durante o dia, cada um desses preços aqui, dependendo da região que ele vai abrir, que ele vai trabalhar, ele vai recebendo novos significados durante o dia. E esses novos cálculos, novas confluências que surgem, ajudam para que a gente consiga ver se naquele exato momento o que eu tenho que fazer aqui, no primeiro toque que ele passa pela região, e depois, quando ele retorna, como que eu tenho que ler. Então, por isso que eu coloquei janeiro inteiro para a gente treinar juntos, né, de forma gratuita, para que vocês pudessem, pelo menos, entender a utilidade em potencializar o resultado de quem já opera, quem já está há um tempo no mercado. Então, essa pessoa ela já está consistente, mas ela gostaria de aumentar o seu resultado, né? Ela sabe que ela tem potencial de aumentar o resultado e a tabela ajuda nisso. Então, vamos lá. Para vocês que são... Estou falando aqui com vocês que estão há menos tempo no mercado, também o Gilton, que está se achegando com a família também para aprender. O dólar, ele trabalha em ciclos, tá? É fundamental a gente entender sobre esses ciclos, porque quando a gente começa a puxar o movimento anterior, e é isso que a tabela faz para vocês. Ela puxa o movimento anterior, então acaba que a gente fica assim, de novo aquele preço, o dólar está batendo ali de novo, olha aquela região, porque a gente começa a ficar familiarizado com a região que o dólar está trabalhando. Então, é fácil a gente memorizar. Aqui foi feito um movimento onde ele ficou lateral. Aqui ele agarrou muito. Para o mercado de hoje, para vocês terem noção, nós repetimos uma região que foi muito agarrada ontem pela manhã. Nós entramos na segunda-feira na semana de rolagem do dólar. O que isso significa? Eles têm que finalizar alguns cálculos que já são programados, cálculos dos institucionais. Então, as corretoras elas vão fazer algumas realizações ali de lucro, e nós temos a migração para o contrato novo. Automaticamente, nessa que elas, às vezes, eles precisam realizar algumas coisas, como, por exemplo, esse movimento aqui, olha. Olha esse movimento. Ele teve que ser realizado. Precisava realizar, né, em questão tanto da curva de juros, em questão do aproveitamento mesmo, da liquidez que é necessária, do lucro que é necessário. Isso aqui é um mercado, a gente opera ali no dia a dia, né? E às vezes a gente esquece o significado disso tudo aqui. A gente está tentando pegar aqui 10, 15 pontos no dia, a tabela tem pago muito mais, só que a gente não faz ideia do que está rolando aqui dentro de bilhões de dólares que são distribuídos para o mundo todo, né? Então, as corretoras elas têm uma visão totalmente diferente de nós que estamos com CPF operando. A nossa intenção como traders é a gente fazer o nosso lucro, pegar a pontuação da gente, poder medir aqui a quantidade de contratos que a gente quer utilizar, para que esse lucro seja num aumento, né? A gente tem a chance de multiplicar isso de uma forma que nenhuma outra profissão consegue, né? A gente fazer um ganho como esse. E a gente visa isso, né? A primeira coisa quando a gente pensa, você day trader, eu vou participar, né? Eu vou operar.
eu quero pegar meus 10 pontos e ir para casa. Acabou, só quero isso. Esse pensamento ele vai funcionar por um determinado tempo, porque você vai entrar aqui, vai querer sair aqui, peguei, ufa, tô indo embora. Aquele medo, aquela fobia toda de querer entender o mercado, de entender, não, eu preciso, ó, ele vai, vamos acreditar, né? O movimento, de entender o porquê do movimento, né? Por que ele está fazendo isso aqui? Por que ele está agarrando aqui? Então, na sala, vocês têm acompanhado o Bruno junto comigo, né? O Bruno é um parceiro que desenvolveu os indicadores. Olha, eu quero fazer questão de mostrar para vocês os indicadores hoje. A minha tela está como eu opero, está pronta. As marcações, eu não tirei ainda, são as marcações da parte da manhã. Então, quando a gente começa a fazer aquele monte de cálculo na sala, olha, a Petax saiu em tal preço, vamos fazer o cálculo aqui do casado. Então, a tabela tem toda essa aba aqui, né, de cálculos. E esses cálculos são necessários para a gente poder entender a intenção do movimento. Se ele vai fazer o movimento inteiro, a gente sabe que ele tem cumprido muitas regiões da tabela, só que nem sempre ele vai de cara. Ele vai numa vezada só, ele realiza. Principalmente a primeira hora do mercado, de 9 até as 10, ele costuma fazer isso aqui que ele fez hoje, ó. Olha aqui. Ele ficou preso dentro dessa região aqui da tabela. Olha aqui. Hoje nós já tivemos o dia operando o contrato de fevereiro, tá? Nós já tivemos a rolagem. Então, amanhã a gente já vai sentir esse efeito do... Hoje foi a pré-rolagem, né? Amanhã nós vamos já sentir esse efeito. Mas olha o que o dólar fez aqui. E é aqui que a gente precisa vigiar muito quando ele começa o movimento assim. Essas são as médias que eu utilizo. Eu utilizo a média de 20, a média de 9, VWAP, média de 200. Essas médias que a gente vai colocando, vai acrescentando, elas vão nos dando a direção a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Onde estão concentrados os maiores negociadores, os grandes players. A VWAP é a média, né, que eles utilizam. Então, a gente tem aqui na VWAP toda a intenção do movimento dos grandes players, né? Eles estão aqui. O day trade, ele faz a realização que eles estão operando em tempos maiores, né, de operação, no swing trade, no position trade. Então, eles utilizam esse gráfico aqui para fazer ali aquela movimentação rápida, tá? A intenção deles não é a mesma da nossa. Só que existe um fator que é primordial, que é a gente entender o institucional, o Banco Central. O que ele está determinando, o que ele está freando e o que ele precisa realizar. Então, tudo é friamente calculado. Não tem como a gente ficar com achismo. O indicador tal deu isso. Tá, mas por que ele deu? Por que aqui é um ponto certo para eu entrar? Por que dá para eu levar? O que tem lá em cima que diz para mim que o preço pode ir? Então, tirando como exemplo de hoje, olha aqui que a marcação, ó, certinha, segurou de novo. A gente teve aqui uma tentativa de rompimento dessa região que não segurou. Então, vamos compreender o que hoje foi feito. Nós tivemos esse histórico dessa região aqui do 205 e 204, esse preço aqui, 5,204, tá? Nós tivemos aqui uma intenção de venda. Então, enquanto ele não saísse dessa região aqui de polaridade, a região de decisão de polaridade, ela quer dizer o que para a gente? Olha, aqui dentro eu tenho o grande interesse de todo mundo. Eu tenho a VWAP, que é o interesse dos players que já estão
posicionados, querendo fazer as suas realizações de lucro, e eu tenho o Banco Central. Então, o Banco Central ele vai deixando a VWAP funcionar conforme ele vai ditando as regras, tá? Aqui dentro, nesse meio, quando eu estou com a ponta, com a extremidade com o Banco Central e a extremidade com os grandes players, aqui dentro eles vão negociar para ver qual que vai ganhar a região. Eu tenho aqui a VWAP querendo levar o preço para cima. Eu tenho o Banco Central querendo segurar o preço, delimitando até onde ele vai cair. Ó, eu tinha preço aqui do Banco Central e eu tinha o preço aqui do Banco Central, então ele estava controlando essa região. Nós ficamos presos dentro dessa briga aqui. E quando a tabela ela serve de mapa, é no sentido de, ora, se eu sei que aqui dentro eu tenho uma briga que eu não consigo vencer, que aqui o interesse de quem ganhar vai jogar o preço para o lado certo, e eu não sei ainda porque vai acontecendo, né? O gráfico pronto é fácil a gente ver. Tá pronto, só que agora eu consigo explicar para vocês maravilhosamente bem. Mas enquanto a gente está vivendo o movimento, se a gente não entender o contexto da intenção daquele movimento, aqui a gente tem muito prejuízo. É uma região de muito risco. Porque quando você quer entrar aqui, então aqui é a extremidade, eu vou vender aqui. Tá, só que aqui eu tenho uma outra VWAP. Aqui eu tenho um volume que eles posicionaram aqui que vai ser difícil eu passar. Aqui foi o preço que o mercado finalizou no dia anterior. Então, teve uma grande concentração aqui do olhar que esse preço exige. Esse preço não é à toa, tá? É o preço que o mercado paralisou para dar seguimento no dia seguinte. Então, a partir desse preço aqui, a gente pode esperar algum movimento. Eu tenho as correções de Fibonacci. Então, aqui dentro eu tenho muita coisa. E esse mês eu consegui explicar algumas coisas, né? Porque a gente fez o acompanhamento na sala. E por isso a necessidade da gente iniciar o projeto do mapa do dólar a partir de fevereiro, para que vocês possam, nas aulas semanais, compreender o seguinte. Tá, Andréia, a VWAP, você pega qual? De qual valor que você está colocando aqui? Da onde que surgiu esse preço? O dólar comercial, como que você descobriu esse preço aqui? O que os 50% do movimento, ele pode impactar no preço? Fibonacci. O cálculo de Fibonacci, muitos mentores utilizam. Mas a Fibonacci, independente de onde você vai traçar, a pessoa pode dizer, aqui tem um alvo. Tá? Fibonacci, por ela ser muito utilizada por muitos mentores, todo mundo fala. Só que se você não souber o gráfico certo, o tempo gráfico certo, a posição certa para você traçar, e o que cada nível de Fibonacci quer dizer, você não consegue entender a leitura da tabela. Eu tive que fazer o acompanhamento todo em janeiro para que facilitasse pelo menos assim, gente, aqui tem isso, para ligar um alerta, 202, aqui, 186,5, tem correção de 23,6, então acabou que quem ficou na sala o mês todo começou a entender, aqui realmente eu não posso, mas não deu tempo de ser explicado tudo. Então nós vamos para o grupo VIP fazer uma aula por semana para que isso seja explicado. Resumindo para vocês, essa faixa aqui de preço, esse range, essa área de atuação que o dólar ficou hoje pela manhã, ele ficou segurando muito. E aí nós tivemos o início da passagem das prévias PETAX, as intervenções que o Banco Central vai fazendo durante o dia. De 9 às 10 a gente trabalha o que ele deixou do dia anterior. Olha, essa parte aqui da tabela que eu deixo, esse último preço. Uai?
O que aconteceu? Esse último preço aqui é o preço que a gente vai trabalhar amanhã. Esse preço, esses cálculos aqui, eles vão valer amanhã do horário de 9 até as 10. Olha aqui, ó. Ele deu continuidade praticamente ao movimento que ele fechou ontem. Olha aqui a região. Ok? Quando começa a passar a prévia PETAX, as intervenções do Banco Central, ele vai delimitando o movimento, ele vai autorizando. Tá bom, precisa realizar aqui, então vamos regular a curva de juros, vamos descer, vamos subir, ele vai ajustando o movimento. E existe no gráfico alguns indicadores de onde o Banco Central vai permitir que chegue, que é o quê? É o preço do ajuste. Ó, e eu coloco esse preço aqui na tabela. É o preço da POC. A POC é o preço de maior volume negociado. É essa ferramenta aqui que eu coloco. O volume profile. Ele tem uma linha nele que ele marca onde está havendo o maior volume de negociação. Quando eu tenho uma região que ele tem o maior volume de negociação, essa região, ela deixa muito rastros. Os players, eles vão deixando parciais de negociação, médios das suas negociações, então sempre vai voltar para cá, vai ter um imã nesse preço, tá? E esse preço, ele vai gerando uma variação percentual de alvo que ele vai querer atingir. Exemplo, do raio da POC, do preço da POC, ela pode ter um raio de 0,25%, que geralmente ele vai pagar. Então, todos esses cálculos que eu vou fazendo aqui são desses preços principais que me dão uma direção do interesse do mercado, tanto de negociação como controle do Banco Central, tá? Então, a gente não está operando agora só porque entrou o fluxo. Ah, entrou agora o comprador, entrou o vendedor agora. Tá, ok. Mas qual é a intenção que hoje o gráfico vai mostrar? Pela manhã, eu falei para vocês o seguinte, dólar fechou no preço do 97, a gente deveria ver onde ele iria abrir para a gente posicionar a tabela para acompanhar preço a preço o que ele iria fazer. E aí ele abrindo aqui no 200, ele foi retestar essa região daqui. E olha o que eu escrevi aqui, ó. Formação de venda. Isso aqui, gente, já é uma call para vocês. Aqui, a tabela, ela é pura call. Ela vai te dar praticamente o que você tem que fazer. Tá escrito, ó. Foi deixado um rastro no histórico do movimento do dólar, dizendo o seguinte, aqui começou a surgir um interesse, olha como é que vai aumentando, do vendedor. Então, toda vez que o preço chegar aqui, tem vendedor posicionado aqui fazendo a realização dele. Ele vai agredir. Se ele vai agredir, a gente vai contra ou a favor dessa agressão? A gente vai junto. A gente não tem o poder de impactar o movimento. Eles têm. Então, a gente vai andar junto. A gente não vai contra a tendência do que eles estão querendo realizar. E foi o que aconteceu, olha. Ele veio aqui no 205. O 205 teve intervenção do Banco Central ontem, deixou um volume bem grande de negociação especial, que é a negociação de diretos que a gente utiliza, tá? Isso aqui não é uma negociação simples, tá? São negociações específicas para poder agilizar um movimento que tem que ser feito. Ela pesa no volume e faz com que ele tenha um impacto mais rápido de realizar o que o Banco Central precisa. Então, é tipo uma bandeira especial, tá? Que o Banco Central libera para as corretoras trabalharem. E a nossa tabela, ela é feita somente desses preços especiais. Ou seja, a gente está com a nata da negociação diferenciada, que é liberada pelo institucional, ok? Por isso que ela é tão assertiva, como vocês estão vendo.
Então, ele fez esse movimento, começou a querer pagar a venda. Ele começou a segurar nessa marcação aqui, ó. Preço de abertura do mercado de ontem. Ou seja, ele fez o primeiro candle, né? Teve resultado de alguns dados que passou durante a manhã, né? Porque a gente abre, tem o pregão 9 horas. Mas isso aqui é mundial, é direto. Então, quando abre pra gente aqui no Brasil, o troço já está comendo solto lá fora há muito tempo. Então, a gente tem que aguardar um pouquinho para o mercado brasileiro começar a entender o que ele tem que fazer aqui, o interesse do real, e aí o Banco Central vai controlando, ok? Então, passou esse período aqui, olha, que ele ficou encaixotado, e aqui é uma região muito perigosa, ela estopa muito, dá muito prejuízo, porque ela fica dançando, eles estão negociando. Aqui dentro eles estão fazendo negociações, e a gente não está entendendo nada do que está acontecendo. Aí a gente vê uma barra, assim, um candle, e agora vai, porque a gente vai no impulso. A cor já te impulsiona, um indicador talvez já começa a apontar, você já quer clicar. Não é assim. Você tem que entender o contexto. O contexto para hoje dizia o seguinte: tem muita coisa aqui para cima. Ele já vem caindo e rompendo mínimas muito importantes. Janeiro a gente teve fechamento de 3 gaps importantes de 2025. A gente teve o rompimento da mínima de 2025, ou seja, o dólar caiu mais do que caiu já em 2025. A gente já teve uma nova mínima do dólar. Olha o preço que chegamos hoje, 167,5. O preço menor de 2025 foi 5.284,5. Então, nós já começamos 2026 rompendo mínima. Um comparativo, 2024 a gente não conseguiu isso, tá? 2025 não fez nada, ficou dentro do range de 2025, não conseguiu extrapolar nem para cima nem para baixo, tá? E 2026 a gente já entrou rompendo. Ora, se eu sei que o dólar, se eu estou acompanhando o histórico, se eu estou acompanhando os pregões, se eu sei que o dólar ele está numa descida constante, certo? Ó, vocês conseguem verificar isso? Só vai demorar um pouquinho para carregar. A gente colocando aqui no gráfico de... Vamos pegar esse de um mês. Só desativar aqui os estudos e deixa eu tirar também os indicadores. Olha aqui, ó. Olha o que aconteceu em janeiro. A gente ficou na energia vendedora. A gente veio, ó, dezembro, ok? Aqui em dezembro foi feito uma mínima. Janeiro rompeu a mínima de dezembro, tá? Então, nós tivemos aqui, né, a mínima de dezembro rompeu. Olha aqui o movimento todinho de 2025, vendo descendo aqui, a mínima a gente rompeu. E eu, quando faço a confluência do Fibonacci, eu vejo assim, tá, dezembro tá aqui. Se ele, janeiro já começou caindo, até onde ele pode cair? O que eu posso esperar caso ele rompa a mínima? Tá aqui, o que você pode esperar? Tá aqui, ó, 149, 123, deixa eu ver aqui, ó, dezembro, 136. Se rompesse, eu já tinha um alvo programado aqui de Fibonacci, dizendo que o preço pode pegar até o 136. Eu tenho que estar preparada com esses cálculos. E quando eu vejo esse movimento todinho aqui e vejo que janeiro continua, 2026 continua com esse movimento, eu estou entendendo o quê? Primeiro, só o vendedor que está ganhando? Não pode, não faz sentido.
ele vai querer realizar alguma coisa e vai entrar uma agressão compradora em algum momento aqui para fazer uma correção. E essa correção ela vai ser feita como? Eu preciso entender quais os cálculos que pode fazer com que essa correção aconteça, até onde ela vai acontecer, quais os níveis de correções que existem para eu poder ficar monitorando e eu poder entender aquele contexto, certo? O que aconteceu hoje? Hoje foi mais um dia de queda, principalmente aqui dessa região nós tivemos essa queda. O preço rompeu a mínima, ó. A partir do momento que ele rompeu a mínima, o vendedor tinha que fazer realizações, ele tinha que lucrar. Em algum momento ia ter uma intervenção e ia subir. E para ele subir, o que me dizia que ele poderia subir? Ele deixou um rastro de cálculo com o ajuste de ontem no 214, então a gente estava muito longe, e no 224,5, ele também estava muito longe. Então, quando eu estou aqui embaixo e sei que lá para cima tem interesse, opa, uma hora a força de venda vai acabar. Uma hora esse preço vai começar a fazer realizações para cima. E qual horário que isso vai acontecer? A cada prévia PTAX, né, nos horários determinados que a gente já sabe, a gente vai tendo pequenas dicas do que o Banco Central está querendo fazer. E como que a gente acompanha isso? A gente tem aqui um indicador, análise PTAX, que ele vai dizendo para mim os preços que as prévias vão passando, o cálculo que eu tenho que executar, para eu entender aonde esse preço pode querer realizar, onde está permitido que ele realize. E aí, quando o comprador ele entra no volume financeiro, um volume maior na compra de dólar, ele começa a subir. E aí foi o que a gente teve. Ah, mas ele subiu, né? Aonde que ele parou? Olha aqui onde que ele parou. A subida segurou aqui. Aqui ganhou uma força, ele rompeu esse preço aqui da tabela. Esse preço tinha um cálculo nele de 1% de alta para o dólar, do ponto que ele encerrou ontem até aqui. Esse 1%, geralmente o dólar, ele trabalha dentro dessa variação em dias normais, tá? Até 1% de juros que ele vai mexer para cima ou para baixo. Então, eu coloquei aqui, ó, olha o cálculo aqui. Quando ele extrapolou esse cálculo, aqui tinha uma tendência, um interesse que ele subisse um pouquinho mais. Só que aqui teve um preço que segurou. E olha que a cor que eu coloquei é um amarelo mais forte, dando a entender o seguinte, aqui não é aquele preço de urgência, mas é preço de impacto. Esse preço aqui é um preço mais de urgência, um amarelão. Então, até as cores, para vocês também compreenderem, isso aí, a partir do mês que vem, a gente vai fazer esse estudo, tá? Então, a subida, ela também estava controlada, isso aqui não ia ao infinito e além, tá? E a gente fica desesperado quando a gente vê esse movimento e pensa, caraca, não entrei, como que eu entro numa operação dessa? Assim, ó, olha de onde que ela saiu. Aqui. Olha onde que surgiu. Aqui. Olha onde que o indicador do Bruno começou a dar. Aqui. Olha o que o indicador fez. Ele disse para mim o seguinte, ó, pressão compradora. Ele entrou, o outro indicador dele, mostrando a agressão, confirmou essa pressão inicial. Eu estava no preço da tabela no 74, estava para sair a terceira prévia, a terceira intervenção do Banco Central, e a gente sabe que existem ferramentas, né, para você medir aonde o Banco Central vai liberar o preço, quando está chegando perto. Bruno, inclusive, está desenvolvendo isso para a gente. E aí, eles, com esses cálculos, os grandes players, vamos embora. Chegou a hora da gente fazer a correção. Essa correção foi a que ponto? Nós saímos da mínima, corrigiu o primeiro nível, que é o 23,6, que é justamente essa divisão, conseguiu vencer toda essa barreira aqui, passou 50% da correção, outro nível, perdão, passou 38,2, que é outro nível de correção, ele foi de escadinha, tá?
Foi. Entrou, conseguiu vencer essa barreira aqui, que no começo derrubou ele, então conseguiu passar. E foi embora. Ó, aqui tinha mais uma correção, ele conseguiu ultrapassar. Rompeu a máxima de ontem. Então, ele pegou a última correção que tinha, que era do 764. Então, as escalas de Fibonacci fazendo as correções. E ele veio até aqui. Quando ele chegou aqui, ele deu essa primeira paradinha, foi aqui, olha, no 28. Ele começou a querer segurar aqui ele já estava para pegar mais arranque para subir. Olha esse candle aqui. Começou aqui já ter que renovar os lotes para que ele continuasse com interesse para subir. Ele rompeu, veio para 1%, segurou aqui. A partir daqui ele começou a cair. Então, a gente está falando de quantos pontos nessa subida? 70? Deixa eu medir aqui. Do 74, tá? Que eu vou medir. Até o 49. 49, aqui, ó. Eu estou falando de 75 pontos. E isso ele fez no intervalo de 11h40 a meio-dia 15, que ele começou. 11h40 ele começou a se manifestar, travar aqui a queda, e foi. Então, em meia hora ele fez isso aqui. Menos de meia hora. E aí você fica, André, tá, mas eu entendi. Ele está começando a subir. O que eu faço agora? Eu continuo, eu compro? Eu perdi a compra aqui embaixo. Eu quero pegar essa operação. Eu estou entendendo. Vi que ele rejeitou. Como que eu faço? Quando ele começa a fazer a agressão de compra, eu sinalizo aqui para vocês o seguinte. Aqui eu posso fazer uma outra compra. Na extremidade aqui, ó. Porque ele rompeu o alvo dessa região. Então, se você perdeu aqui, quando chegasse aqui no 86,5, se ele te desse sinal, e deu o sinal, certo? Ele também rompeu esses interesses das médias de curto prazo, médio prazo. Então, ele conseguiu passar esses interesses que estavam aqui. Foi subindo. Então, você poderia pegar essa compra aqui, no 86,5, você que perdeu. Poderia também, na hora que ele começasse a dar uma voltinha, olha aqui o que ele fez aqui, ó, no 202. Ele estava dizendo que estava arrancando, né? Ih, não vai dar para entrar no 202. Ele bateu aqui, ele voltou. Quando ele voltou aqui no 202,5, ó, no 202, e a agressão diz para mim que ele ainda está forte, né? Eu estava nessa energia aqui no volume financeiro, você também poderia ter entrado. Continuou. Rompeu essa região. Está demonstrando interesse, está com muita força. Eu também posso entrar aqui. Continuou, segurou aqui um pouquinho, tá? Ele fez ainda esse candle aqui segurando, né? Bateu lá, mas voltou, mas segurou. Eu podia levar até o 49. Então, eu dou para vocês, através da tabela, a forma de vocês entenderem o seguinte. Posso não pegar tudo, mas eu pego o necessário para a minha meta. Eu posso fazer reentradas. E isso aconteceu. Depois do 49, por ele já ter atingido 1% de variação dele de juros, começou a dar para a gente um movimento de venda, porque ele chegou num preço decisivo. O 1%, ele quer dizer para a gente que aqui, ele já subiu bem, ele realizou todo o lucro, inclusive ele ultrapassou, ele pagou alvos, né? Ele pagou alvos. E aí eu consegui entender que eu estou num preço estratégico, com uma confluência. Os diretos que vão passando durante o dia estão me dizendo aonde as corretoras estão fazendo as negociações especiais, o impacto delas. Olha aqui como é que eu acompanho isso. Tá no vídeo, tá? Que eu fiz do operacional para vocês também compreenderem. Olha, quando eu vejo que no preço tem movimentações assim, inclusive essas quantidades que são marcadas também vou explicar, tá? Quando eu vejo que durante o dia, o que está aqui na tabela
está recebendo mais carga, opa, que isso aqui está potencializando. Mas está potencializando para quê? Para qual direção? Então, eu preciso ler o contexto, entender um pouco o que essas corretoras têm de interesse, tá? Entender que, por exemplo, quando eu pego aqui uma passagem de direto nessa região que não tem uma quantidade tão pesada, acima de 1.000, aqui eu não tenho nada para me segurar também, então aqui está tranquilo, ele vai conseguir passar de boa, ele não vai fazer defesa, né? Quando eu tenho também, aqui, olha, no volume at price, dizendo para mim o percentual de negociação de cada agressor. Olha aqui a porcentagem do comprador. Ele está desbancando o vendedor aqui. Então, se o preço chegar aqui, nessa briga que está tendo, nessa disputa de lado, porque cada um aqui quer ganhar, eles estão com os médios posicionados, eles têm os alvos, eles precisam fazer realizações. Então, fica um vendendo, outro comprando, fica nessa loucura aqui dentro. Quando eu consigo, visualmente, eu tenho uma ferramenta que eu não preciso entender de tudo a todo tempo, ou agora, para eu começar a ganhar dinheiro. Mas se eu tenho uma ferramenta que ela resume para mim, que aqui dentro está havendo uma briga de agressão, eu aqui dentro não sou ninguém. Eu aqui dentro eu vou ser manipulada para qualquer lado de quem agredir mais. Isso evita com que a gente entre numa briga desnecessária numa região errada, na hora errada. Tá? Não é que a região é errada, a hora é errada. E aí, quando eu vejo essa porcentagem aqui, nessa ferramenta, eu vejo o seguinte: se ele conseguir aqui o 194, o comprador está mais forte. Então, se aqui, no 93,5, que o vendedor está mais forte, perder, cara, se ele conseguir passar, subir para cá, ele vai embora, porque olha só o que eu tenho aqui para cima. Aqui tá mais forte também, então ele consegue passar. Só que eu chego aqui no 95,5, olha o vendedor como é que ele tá. Então eu sei que aqui ele pode dar uma pancada. E o que é o 95,5 na tabela? Quando a gente começa a olhar, ele está num bloco de defesa e ontem foi preço que estava segurando o movimento para ele não cair. Entende a confluência que vai acontecendo durante o dia? A tabela ela é totalmente dinâmica e isso te dá um guia junto com as ferramentas certas que vocês precisam ter no operacional de vocês para vocês entenderem que horas que vai soltar o movimento ou que hora que vai liberar para você entrar. A gente está é como se a gente estivesse participando de uma festa que primeiro é a área VIP, depois vai abrir o portão para a pista. E quando abre o portão da pista, a gente tem que entrar. Então, a gente tem que saber ler tudo junto. É uma leitura do contexto inteiro, mas com o preço certo. Por que eu falo que o preço tem que ser o preço certo? O erro da gente, quando a gente não obedece o preço certo, é que a gente fica vulnerável a ele fazer retestes. E se você não está no preço certo que ele vai retestar, você está aqui embaixo, você entrou aqui, vendido. Eu não peguei a venda aqui, entrei aqui. 47, 2 pontinhos só. A gente que está operando o dólar, né, o trader, ele sabe que 2 pontos faz uma diferença enorme, pode dar um grande prejuízo, pode ser o limite da posição do stop loss dele. Por causa de 2 pontos, você é estopado e o preço anda depois. André, mas são só 2 pontos, não tem problema não. Ih, perdi aqui. Deixa eu entrar no 47, não tem problema nenhum. Sabe qual é o problema disso? Olha aqui. Quando você começa, olha esse movimento aqui desse candle. Primeiro ele começou a fazer essa briga, tá? Ele segurou aqui, e aí a gente teve um outro candle segurando no 49 para começar a descer. Mas ele não foi tão fácil. Esse candle, de novo, seguinte dele, deixou um pavio aqui em cima. Ele poderia muito bem retestar aqui o 49. Então, se você já entrou aqui embaixo, você tem que rezar para ele entrar nessa região aqui. Então, você começa a ficar aflito.
Ele tem que andar, tem que pegar minha parcial. Né? Fica no desespero. Quando eu estou no 49, se eu vir que aqui, no 47, que é um preço importante, que ele tem uma retração, ou seja, ele tem um bloqueio, ele pode segurar aqui, tá? Por isso que tá aqui, a gente, né, a partir do mês que vem, vocês vão aprender a importância de cada uma dessas confluências. Ele tá aqui. Se a Andréia sinalizou com uma linha branca aqui, eu dando um espaço, ou seja, ele pode me dar dor de cabeça aqui. Aí eu vou entrar aqui? Não. Porque não pode não dar tempo. Ele pode segurar e retestar uma região acima, te estopa, acaba o movimento dele e ele desce. É isso que tem acontecido. Quando você entra no preço certinho, dá tempo de você ou fazer uma parcial curta, porque você sabe que aqui são só 2 pontos. Opa, então aqui eu não posso fazer uma parcial de 3, de 4. Concorda? Então eu tenho que ler a tabela. Aqui só me permite uma parcial de 2, porque a partir do 47 pode segurar. Então aqui nós tivemos a venda do 49, e olha o que estava escrito aqui na tabela: venda por limite de região. Eu estava com limite aqui, ó. É o limite que geralmente o dólar anda. Então aqui não é hora de fazer compra. Eu não tenho que fazer compra no 49. A prioridade do 49, dentro desse contexto todo do que foi feito nos últimos dias, que está mapeado, ó, a compra foi aqui embaixo. Olha as cores que eu uso aqui embaixo. E a cor de compra. Então, o 49 não era para eu comprar aqui. Aqui já está dizendo para mim o seguinte: ele segurou aqui, tá? Se ele quisesse continuar comprador, ele teria pego isso aqui para cima. Ele não pegou. Ele já foi mostrando uma exaustão quando ele vai, ele mesmo voltando o movimento. Ele só tocou lá e começou a voltar. Ó. O pavio no candle diz isso pra gente. Aí abriu o outro candle, chegou a vir aqui tentando retestar, subiu de novo, brigou, ou seja, ele começou a tentar. Quem vai ganhar a agressão? Ou melhor, quem tem prioridade nesse movimento? O vendedor. Porque aqui o comprador já realizou muito, agora está na hora do vendedor. E a gente pensa que são como se fosse um ringue, né? O comprador e o vendedor. Não, a própria corretora, ela vai ser compradora, ela vai ser vendedora. Porque ela vai realizar os lucros dela, ela vai fazer movimentos de realizações. Então, a BGC, ela tanto teve interesse de derrubar o preço nesses últimos dias, como também ela vai levar para cima, porque está na hora dela fazer os lucros. Então, a gente não pode ficar com uma visão também enviesada de corretora tal, corretora... Não, a gente tem que entender o contexto. O contexto dizia para mim que eu tinha aqui para cima preços que o institucional fica delimitando o gráfico, então ele ia subir, uma hora ele iria subir. Às vezes ele precisa realizar alguma coisa aqui embaixo para pegar a liquidez necessária, e aí ele vai. Então, hoje o dia iria subir, tá? Só que ele precisou fazer esse movimento primeiro. Estava tudo aqui para cima e a tabela já estava contando isso para a gente. Depois disso, ele veio, olha, brigou aqui nessa região, né? Aqui eu tinha região de alvo eu não tive negociação dentro dela, porque são cálculos. Então, eu não tenho nada que me segure de posição montada. Aí entra os diretos do dia. Os diretos do dia vão preenchendo esses cálculos aqui em aberto, dizendo para mim o que é para eu fazer aqui, de acordo com a quantidade que ele vai passando. Certo? É o volume especial que está me dizendo. Então, eu fico com ele aqui aberto e fico acompanhando ele aqui dinâmico na ferramenta do volume at price também. Aí o preço veio, retestou qual região? Primeiro ele segurou aqui. Quando ele segura aqui, não sai rompendo aqui para baixo, ele bateu no 28, chegou a segurar aqui no 27. O que ele fez? Pagou a compra de novo. Ah, e se eu já vendesse no 28 de cara? Já daria problema. Porque eu tenho que ir de região para região.
Se eu sair do 49, eu tenho que entender que quando ele chega no 28, vai haver uma agressão aqui, uma briga do comprador para tentar continuar. Aqui em cima é a vez do vendedor, aqui embaixo é a vez do comprador. Olha aqui, pullback de compra. Olha o que ele fez, pullback de compra. Não chegou a levar no 49, não, parou aqui no 47. Aqui, ó, parou aqui, 47. Tá entendendo por que tem a divisão? Do 40,5 até o 47, não tinha havido negociação. Durante o dia, os diretos fizeram essa negociação. Preencheu esse espaço, que o spread nada mais é que um espaço vazio, um intervalo entre um preço e outro, né, que é deixado. Aqui foi deixado um spread que a gente já considera importante, que é acima de 5 pontos. Não precisa ninguém ficar achando que é muito conteúdo, não, tá? A gente vai fragmentar isso. Aos poucos, a gente tem 2026 para a gente fazer esse acompanhamento e as aulas semanais estão para justamente explicar tudo isso para vocês, tá? Para vocês entenderem, ali tem uma retração. Caramba, será que vai dar para passar? Aqui eu tenho que botar minha proteção em algum lugar aqui que aqui pode me derrubar. Certo? É para a gente ficar atento. Porque se você vendeu aqui e saiu aqui, você fez 21 pontos. Gente, a gente só quer 10. Aqui pagou 21. Concorda que é uma ótima operação? Isso aqui você faz uma e acabou o dia. Não tem necessidade de você querer se expor no mercado para poder querer pegar mais. Se você quiser fazer isso numa segunda operação, você pode considerar o seguinte, tá, eu peguei 21 aqui, então eu vou arriscar 4 numa próxima, né, que vai ser o meu stop. Vou baixar a mão um pouquinho para ver se ela rende mais e vou ver se eu pego mais alguma operação. Mas o teu lucro você já garantiu, ok? Depois ele pagou daqui para cá. Só aqui a tabela pagou 42 pontos. Olha que loucura! 42 pontos nessa região, quando ele faz isso e isso. Pronto. A maior dificuldade que eu tenho, principalmente que eu observo na sala, é quando que eu sei que ele vai segurar aqui e vai. Olha o indicador do Bruno, o que mostrou pra gente. PV, pressão vendedora. Quando esse candle aqui ele não consegue romper, o candle seguinte acendeu o quê? PC, pressão compradora. Ok? Esses outros indicadores aqui, que ele também, o cumulativo delta, também é uma linha que diz para a gente qual é a pressão do momento, né, qual é o interesse. A gente tem o I-Force, que ele diz para a gente a tendência e a exaustão da tendência. E, ó, é sinalizado com essas setas nas cores que a gente precisa observar. Ok? Quando aqui ele segura e o indicador ele mostra, ele trouxe até aqui. Depois veio o quê? PV. Desceu. Então, eu tenho o preço, eu tenho o indicador, eu tenho a leitura do volume e eu tenho as outras ferramentas complementares. E aí foi o que aconteceu hoje. Desceu e pronto. Por que, André, que ele não foi mais do que o 49? A tabela não tem lá para cima? Sim, aí o que está escrito aqui? Atenção ao fluxo. Verifica agora se o fluxo não chegou numa exaustão, porque ele já atingiu 1% do fechamento. Ele pode querer dar um respiro, caso ele queira subir, porque aqui ele vai dar uma paradinha. Então, ele pode vir aqui. O respiro desse movimento é onde? No 28. Se aqui o comprador pesasse a mão para valer, ele conseguiria passar essa região aqui para cima. E eu tenho que estar preparada com a tabela para saber se ele romper, até onde eu tenho histórico negociado que pode levar. Ele poderia trazer nessa região aqui, nesses pequenos intervalos, ok? E aí a gente continua observando o movimento e ele fechou aonde? 196. E aí a gente vê o que para amanhã? Nós tivemos o fechamento de ontem no 97, abriu hoje no 200, fechou 96.
Então, amanhã, a gente vai trabalhar praticamente a mesma região. Viu como que já modifica o nosso olhar sobre o que ele vai querer fazer durante o dia? Aí a gente tem o fator do macro, a macroeconomia, a geopolítica, tudo isso influencia, né? A gente tem que conferir quais as notícias, o que no calendário econômico está dizendo para mim que pode acontecer, o que isso pode impactar, se é legal eu estar posicionado nesses horários, que são os horários que pode ter uma volatilidade no preço, o preço pode aparentar um descontrole para a gente, tá, do movimento, e com isso a gente consegue chegar num resultado aqui legal. Só um minutinho. E aí, o que a gente vai finalizar, tá? Até para a gente não se estender muito. Eu quero aproveitar que a gente está fechando o mês de janeiro. Algumas pessoas conseguiram acompanhar mais de perto do que as outras, né? Teve pessoas que não têm disponibilidade para operar no Discord. Então, ela não consegue ficar na sala, às vezes está operando no trabalho, às vezes está num ambiente que ela não consegue, né, acompanhar. Outras também não gostam de operar em sala ao vivo, porque pode se sentir influenciada na leitura, precisa de uma concentração maior, né? Tem que ficar em silêncio, ela quer fazer a análise dela, quer fazer o estudo dela, e isso é totalmente compreensível e normal, né? Então, a gente teve todo esse acompanhamento. A partir de fevereiro, no grupo VIP, a sala vai funcionar para os assinantes, para as pessoas que querem agora se aprofundar com o entendimento da tabela. Já é um nível onde a gente vai partir para o avanço. Eu quero destrinchar agora isso aqui, eu quero entender, eu quero saber onde me posicionar, não quero ficar dependente né, de call. E quando o André disse assim, atenção para o 202, eu não posso, gente, dar a call para vocês. Eu não posso abrir meu gráfico e mostrar, tá? Isso é proibido. Principalmente porque eu não tenho esse registro. Quando eu falo assim, atenção para o 202, surge aquela dúvida. Atenção para quê? O que ela está querendo dizer? Então, a partir do momento que você aprender o contexto, a ler o contexto, você vai saber o que você tem que fazer no 202, certo? Você vai começar a fazer tanto o 202 ser pullback de compra, como ele sendo venda. Isso é fantástico, tá? Além disso, a gente vai ter também a aula semanal, a sala do Discord e o envio do arquivo da tabela. A partir de fevereiro fica sendo exclusivo para os assinantes o envio do arquivo da tabela. R$100 por mês que vocês vão pagar por isso. Tudo que está incluso nesse operacional, nessa forma de ler o mercado, isso é caríssimo em qualquer mentoria que você faz aí por 1 ano, por 6 meses, né, com aulas gravadas, sem ter suporte falando direto com o mentor. Você vai ter ali um suporte de algumas pessoas, você vai reclamar de um acesso, um link que não está funcionando. Só que eu quero entender isso aqui. O que aconteceu aqui que eu não estou entendendo? E para isso você paga 5. Tem gente até que está com a gente aqui no mapa do dólar. Pagou 20 mil. 20 mil. E não está conseguindo a consistência. Por quê? Ele tem um monte de vídeo gravado. Ele tem um operacional onde o cara monta as médias que ele usa, os níveis que ele considera, as ferramentas que ele considera aqui, e pronto. Tá, e o que eu faço agora? Entendeu? Então, são R$100. R$100, a tabela, ela te paga em uma operação com um contrato. Você vai fazer 10 pontos aqui. Exemplo, segunda-feira. Vou fazer 10 pontos. Já paguei a tabela. Já paguei a sala. Já paguei as aulas. Isso é uma mini mentoria para você poder fazer dinheiro já no day trade. Aqueles que quiserem confeccionar a sua própria tabela. Eu quero fazer a minha tabela, Andréia.
A partir de agora eu sei, agradeço, estou pagando, você manda o arquivo, mas eu quero aprender a fazer. O que você vai fazer para mim? A partir de abril, eu vou abrir a mentoria. Serão 3 meses, onde os alunos vão aprender a montar toda a tabela, a avaliar a divisão de região, tá? Porque essa divisão não é à toa. Ela é feita sobre várias confluências que dizem para mim o seguinte: aqui segura. Não é só 1% do fechamento. O 249, que eu tenho anotado, ele era um preço de dezembro. Ele não era só 1%, tinha uma confluência dupla nele. Ó, 249, ele é o nível de 123,6 da FIBO. No sentido de alvo de dezembro, ele seria a retração que a gente usa na região de alvo. Ele é a retração de dezembro. Olha aqui. Confluenciou com 1% do fechamento. Esse cálculo é à toa? É coincidência? Não, não é coincidência, porque o dólar, ele é totalmente técnico, ele segue um padrão e ele segue um cálculo. Então, por isso que o 249 segurou. Por isso que a tabela é tão assertiva. Por isso que dá segurança até para quem já está operando há tanto tempo de alongar a operação. Saber aonde tem que proteger. Saber aonde é a hora de pular fora. Não, aqui está perigoso, eu vou pular fora. Então, assim a gente consegue ter, de forma perfeita, o mapeamento. Então, por R$100, R$99 é o valor do Pix. Tá? Vocês vão preencher o formulário e aí esse pagamento ele é mensal, ou seja, se durante um mês você não gostar, não tem um vínculo, tá? Você não vai ter carência. No mês seguinte, não quero mais. Show de bola. Não precisa usar a tabela, você não fica fidelizado a um plano de um determinado período, tá? Então, o nosso cronograma do mapa do dólar é: nosso grupo geral continua, vai ser gerado a nossa comunidade. A partir de segunda, a gente vai ter o grupo VIP dos pagantes, dos assinantes de 99, que vai ter todo esse acompanhamento aqui, a aula semanal, né? Nas aulas semanais, a gente vai ter o cronograma de PETAX, FIBO, as nomenclaturas todas e os cálculos que são passados durante o dia e diretos, certo? A gente vai ter a mentoria, a partir de abril, a mentoria da confecção da tabela, de 3 meses, e eu estou abrindo a mentoria para quem está começando do zero no mercado. Do zero, aquela pessoa que está chegando, não sabe exatamente nada, vai olhar esse gráfico, vai ficar doido, o que é isso, vai me dar dor de cabeça, como aconteceu com a gente, quando a gente viu isso aqui pela primeira vez, né? O que é isso? Como que eu abro uma conta na corretora? Como que eu insiro, aloco o valor no mercado? Como eu posso me prevenir como iniciante para eu não começar já perdendo no mercado? Gente, eu não conhecia a conta Safe. Eu fui conhecer a conta Safe ano passado. Eu fiquei um ano e 3 meses por aí, batendo cabeça na minha conta real e no simulador. Em período de aprendizagem, que é aquele período que você vai testar uma nova técnica, que você vai testar um novo operacional. Caraca, você vai testar coisas já alocando o teu próprio dinheiro, o teu próprio capital, correndo o risco de perder tudo, porque você está em teste. Você não é obrigado a acertar aquela operação, você está aprendendo. Então, todo esse guia de que, cara, não repete os erros que eu cometi quando eu comecei, porque eu não tive o apoio, eu não tive o olhar de alguém, e não tive alguém colado comigo, porque o mentor, a mentoria, é o professor que te dá a mão. Certo? Eu posso fazer um aulão aqui para 50 pessoas e não dar atenção para ninguém individualmente. O mentor não, o mentor ele vai te dar uma mentoria, ele vai te dar um acompanhamento, ele vai te dar a mão durante o processo. Ele vai estar à disposição naquele horário da aula, à disposição na sala ao vivo, e caso surja uma dúvida além desses horários, é só a gente agendar que a gente tenta tirar, estabelecer um horário ali, com um agendamento que seja tranquilo para as duas partes, e a gente faz sim. Não há dificuldade
de ter esse acompanhamento nenhum, correto? Então, serão esses 4 passos. A gente vai começar grupo VIP, a confecção da tabela, mentoria da tabela toda, né? A mentoria do 0 até a consistência e a comunidade que vai ter o apoio das pessoas que, no momento que não podem ainda entrar no mapa do dólar, ser assinante, eles não vão ficar lá sem nada. Eles vão ter cálculos, vão ter o acompanhamento, né? Eles não terão o arquivo da tabela, porque é um produto exclusivo para assinante, certo? Então, nós vamos encerrar. Tem alguém que vocês... Se vocês conhecerem alguém que quer começar no mercado, mas que ele tem muita dificuldade, realmente, assim, ele fica olhando até no YouTube, vê várias salas, várias mentorias, mas ele não sabe qual que seria a ideal, e para isso ele fica perdido com tantos conteúdos que ele vê, até conteúdos gratuitos que ele vai vendo no YouTube, por exemplo, no Instagram, ele fica sendo bombardeado. Ele quer começar, mas ele tem medo também de começar com a mentoria errada, com o curso errado, investir o dinheiro dele numa coisa que ele não vai ter aquela atenção diferenciada. Se vocês conhecerem alguém, pode indica para o mapa do dólar. O Alexandre está aí fazendo todo o suporte para mim, toda a questão de pagamento, todas as informações para vocês poderem passar. Então, a gente está ali, é só chamar o Alexandre, ou se tiver alguma dificuldade, fala comigo, eu já repasso para o Alexandre entra em contato com vocês e indiquem o mapa do dólar. Isso aqui vai fazer muita diferença para muita gente. Não existe, gente, um mapeamento de preço. As pessoas te dão regiões, não te dão o preço certo. Ok? Então é isso, quero agradecer a vocês. Eu sei que é muita informação, é muita coisa, a cabeça da gente fica doidinha querendo aprender tudo de uma vez só, mas o suporte que já é dado, já dá para a gente fazer o suficiente, e aí a gente vai aumentando em conhecimento, aumentando em resultado, aos poucos, e para não ficar tão cansativo, né, a gente já encerra agora, já está na nossa hora, vou preparar toda essa marcação para novamente a gente ter um dia de sucesso como esse aqui. Já imaginou na hora que você conseguir enxergar que o 174 vai pagar a compra? Hoje na sala a gente estava querendo que ele caísse e eu ainda falei, gente, é totalmente entendível, totalmente possível que do 74 ele suba. A gente tentando aqui que ele ainda caísse para ver se a gente pegava um pouquinho mais. A gente estava na venda, né? Eu vim da venda desde 86,5. Eu saí no 74, mas ele chegou a bater no 71. A gente queria descer mais um pouquinho. Mas eu falei, tá com toda certeza se ele quiser subir. Você já imaginou se você conseguir ter a visão de até onde que ele pode ir? E você pegar um movimento desse? Um dia a gente vai conseguir fazer isso com a tabela. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Alguma sugestão? Alguém quer falar alguma coisa? Ou a gente já pode encerrar? Podem ficar à vontade aí. Só agradecer pela disponibilidade, pela aula incrível, maravilhosa. Estamos aqui. Obrigada por tudo. Eu que agradeço, Renata. Vamos junto aí. Amém. Sou seu fã. Tchau. Henrique, indica os seus amigos que querem começar de uma forma segura no mercado, Henrique. Cara, vamos fazer... O Henrique não tem amigo. O Henrique tinha amigo quando ele era pobre. Agora... Aí, Henrique. Não tiver pelo menos umas 15 cabeças de gado, não toma nem café com ele, filho. Eita, ficou VIP aí, ó. Você pode ver que minha foto nem aparece no seu WhatsApp mais, né, Rony? Eu tirei você da minha agenda. Você me deve um café, hein? Então, aí, Henrique, ó. Ó, eu deixei aquele meu Instagram de Day Trade desativado, depois eu vou ativar ele de novo, porque eu não tô conseguindo operar esses tempos agora, né? Dezembro foi enrolado, janeiro tá pior ainda.
Mas eu vou... Aí eu pausei ele porque eu não estava alimentando nada, ficar um negócio lá parado, eu achei melhor deixar ele fechado, né? Uhum. Vou ver se em fevereiro agora eu já volto a operar, e eu vou voltar no Instagram, e a gente faz uma live, cara. Tem bastante gente lá. Show de bola, fechado. É só você entrar em contato, me passar a data que eu e o Alexandre, a gente vai preparar um conteúdo de primeira. O Alexandre é fera para me ajudar nisso. Esse é fera, ele me levou num boteco em São Paulo que ele tem que me levar de novo. Então, e eu quero começar a fazer essas andanças também, gente. A gente tem que fazer esses encontros presenciais, né? Para o futuro, a gente fazer um intensivão, né? Fazer uma imersão presencial. A ideia, na verdade, é o Churras Trader, que vai acontecer quarta, quinta e sexta em Campo Grande. Aí, ó. Vamos para lá. A gente vai para lá, vai ficar... É só falar que carne que vocês querem. Vai operar de manhã e churrasco à tarde. É quarta, quinta e sexta, isso já está programado. Pode ser que seja agora no final de 26. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu nunca comi um churrasco do Henrique. Não acredito num negócio desse. Então, acho que ele nem sabe fazer. Vou resolver isso hoje. Vou entrar no iFood aqui, vou mandar um espetinho que tá na promoção. Eu sabia. Mas o churrasqueiro vai acontecer. O churrasqueiro vai acontecer em Campo Grande aí. Nós estamos programando. Nós vamos operar quarta, quinta e sexta. Sábado a gente vem embora. Mas a gente opera de manhã, todo mundo junto. E à tarde, churras. Isso aí. Show de bola. Fechado. Pessoal, muito obrigada, tá? Amei ter vocês aqui, foi um prazer. Quero agradecer também. E deixar um recado. Quem não puder entrar agora, por alguma questão particular, André, agora não vai dar para eu assinar o mapa do dólar, mas eu pretendo, eu achei que tem a ver com o que eu consigo entender do mercado, vai agregar. Não consigo assinar agora. Como que eu fico nessa história? Você vai ficar tendo todo o acompanhamento no grupo, tá? A gente vai ter a comunidade, então você vai fazer parte da comunidade. E quando surge uma oportunidade para você, quando você sentir, tô tranquilo, você faz o formulário, entra em contato ali com o Alexandre e vem já direto para a sala, ok? Dia 10, dia 15, o dia que você quiser entrar, vai ficar disponível. As aulas ficarão gravadas, então quem entrar, a única dificuldade que vai ter entrando mais para frente é que ele não vai pegar a aula ao vivo, ele vai ter as aulas de trás gravadas para que ele faça um nivelamento, né? Então ele vai ter que pegar o acumulado do período, assistir, né? Dar uma estudada para que ele chegue no nível dos outros e a gente consiga falar, né, a mesma língua, para não ficar aquela disparidade de avanços, né? Um está mais para frente, outro já começa a ter mais dificuldades. Então, as aulas ficarão gravadas. Então, se você não entrar agora, decidir entrar para meados do mês ou no mês seguinte, em março, não tem problema. Você só vai ter que ser um estudante mais caprichoso, que você vai ter que estudar o que ficou para trás, tá bom? E depois, em 2, 3 meses, a gente faz uma aula de nivelamento. Alexandre já está querendo finalizar, porque ele fica me controlando aqui no tempo, para não ficar cansativo para vocês, que se deixar eu falo muito. E é isso, pessoal. Vou fazer a preparação para amanhã, mando lá no grupo, até amanhã de manhã, e amanhã estaremos juntos na sala. Boa noite para todo mundo, um grande abraço e obrigada por vocês terem participado. Foi um prazer. Boa noite, beijo para todo mundo. Boa noite.